paradinho assim não, para a gente começar a conversa, não precisa estar paradinho não, Jonas. A gente já vai conversar. Isso aqui já é literalmente já é um bate-papo mais que especial. Você que está chegando aí, está começando mais uma edição da nossa roda de conversa. Hoje, terça-feira, noite fria lá fora. Aqui dentro a gente já está sentindo o calor do Espírito Santo já. Mais uma roda de conversa começando. Eu sou o irmão Eduardo. Muito obrigado pela tua presença, pela tua companhia em mais esta noite. Eu e o meu convidado aqui, a gente já estava batendo um papo antes mesmo do Jonas aí iniciar a transmissão. Já estava gostoso já a conversa. Falei pro Jonas, cara, já pode começar aí que nós já estamos na fiação. Então, muito obrigado, você que for chegando aí, seja Deus louvado através da tua vida, através da tua casa, da sua família, dos seus amigos. Muito obrigado por você separar esse tempo para estar com a Kairos. Essa aqui é a comunidade cristã Kairos. Nós estamos localizados aqui na Avenida Silvio Torres, número 55A, aqui na região de Arthur Alvim. Você querendo nos conhecer, nos fazer uma visita presencial, venha aos cultos. Estão rolando de quarta-feira, a partir das 20 horas, o culto presencial. Traga a tua máscara e venha ser alimentado pela palavra. E no domingo, a partir das 18 horas, estamos seguindo aí todas as orientações do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de São Paulo, tomando todas as precauções possíveis aí, para que seja seguro, para que você venha até aqui a casa do Senhor, até aqui a Kairos, e possa adorar a Deus junto conosco. Até lá, se você não puder vir, mas quiser nos acompanhar através das redes sociais, no @CCKOficial pelo Facebook. Você que está aí no Instagram, muito obrigado também pela sua visita, pela tua companhia. Nos acompanha aí pelo @CCK pelo Instagram também. E você que quiser nos conhecer mais, vai lá no YouTube, no TV Kairos. Lá tem todas aí as rodas de conversa. Você que quiser acompanhar esse trabalho, descobrir um pouquinho mais sobre esse trabalho, faz uma visita lá no TV Kairos pelo YouTube e seja edificado você e a tua casa, amém? Já tem um monte de gente aqui já. O Daniel já chegou. Shalom, Dani, seja bem-vinda. A Vanessa já chegou. O Zé já chegou, já está ao vivo. A Ângela também já está lá. O irmão Luiz, seja bem-vindo, irmão Luiz, Deus abençoe. A Neidoca, minha esposa, beijo, amor, já está ali, já está nos acompanhando. A Renata já chegou. Shalom, Renata, seja bem-vinda mais uma vez a essa roda de conversa. Seja Deus louvado pela tua vida. E vamos em frente, porque hoje tem muita coisa para a gente conversar. Uma terça-feira mais que especial. Meu coração está muito feliz. Nós esperamos um pouquinho para convidá-lo, por causa aí de todo esse momento que o mundo está vivendo, o país está vivendo. Ele tem uma preciosidade em casa que nós tivemos o privilégio de receber aqui no domingo. Ele vai contar um pouquinho para você aí sobre esse momento, o momento de ser pai. Meu Deus do céu! Comigo aqui hoje o Kleber, o irmão Kleber, meu amigo, meu companheiro, estará hoje com esse bate-papo abençoado, edificando a tua vida através da história do ministério dele. Clebão, obrigado. Deus abençoe sua vida, obrigado por ter vindo. Graças a Deus, meus queridos, que vocês estão nos assistindo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que esse tempo seja proveitoso e que gere frutos na sua vida. Amém? Meu Deus do céu, é profeta, irmão, é profeta. Eu não... O último convidado foi o pastor Luiz Fabiano. O homem soltou uma aí uma hora que eu até... Eita terra! Então hoje vai se preparando aí, que hoje vai ser poderoso. A Elizabeth já chegou. Shalom, Elizabeth, seja bem-vinda. A Zizi também já chegou. Deus abençoe, Zizi, seja bem-vinda. Pastorzão Carlos Alberto, hoje, meu Deus, glória, mais uma edição da nossa roda de conversa. Pastorzão, seja Deus louvado através da tua vida. Pastor fundador e presidente aqui da comunidade cristã Kairos, muito obrigado. Quero louvar também a Deus na vida do Jonas, que está aí mais uma vez aí na direção dos trabalhos de hoje, e da Fernanda, que está ali coordenando os trabalhos através do Instagram, tá bom? Daqui a pouco eu vou abrir para você mandar a sua pergunta para o nosso convidado, e ele disse que vai contar tudo. Olha, cuidado aí, essa
Aproveita e manda a pergunta pro homem. Viviane Avelino conhece? Conheço pouquinho, conheço pouquinho. Conheço. Acompanhando meu marido lindo. Meu Deus. Te amo, amor. Beijão. Vivi, obrigado por estar nessa companhia com a gente hoje, aqui na roda de conversa. Nos cedeu este presente. Daqui a pouco eu devolvo, prometo. Daqui a pouco ele tá de volta, eu prometo. Quem é o irmão Kleber? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, o irmão Kleber, ele é o terceiro filho do casal José e Elza. Acho que todos conhecem a história do meu pai, conhecem a história da minha mãe. Por que terceiro? Vocês só veem três, eu, o Guga e a Clélia, mas eu sou o terceiro, porque eu tive uma irmã antes de mim, que ela faleceu ali por volta dos seus 4 a 8 meses, não sei muito bem ao certo. Hoje eu tenho 35 anos, o shape é de 60, eu tenho apenas 35 anos, graças a Deus. Se é que existe berço evangélico, né? Eu nasci nesse tipo de berço evangélico e eu sou grato a Deus pela criação que eu tive, pelos meus pais, por ensinarem o meu caminho, ensinarem eu estar dentro da igreja. Primeiro você entra sem entender o que está acontecendo e passo a passo você vai conhecendo. Cantei no grupo infantil, depois já participei também do grupo de gestos. Esses dias me mandaram aí, Jonas, eu fazendo gesto, rapaz. Já fui líder de jovens, né, ministro de louvor, e por misericórdia e graça hoje eu tenho essa incumbência de ser ministro de louvor, né? Esse é um pouquinho do Kleber. Sou graduado em administração de empresas, pós-graduado na minha área que eu gosto, que é de relatórios gerenciais. Atualmente eu trabalho numa companhia multinacional por misericórdia e graça do Senhor. Por que eu falo que é misericórdia e graça do Senhor? Porque o cargo que eu exerço hoje tem que ter, no mínimo, uma língua fluente, né? E em inglês eu só sei falar the books on the table. The books on the table. É bem isso. Mas por misericórdia e graça eu estou nessa empresa. Esse ano já vai fazer praticamente 10 anos que eu estou lá. E o Senhor tem me usado também lá para falar com jovens, para falar com todas as pessoas que eu tenho oportunidade. Olha aí que bênção. A gente às vezes deixa de pensar nisso, né? Leva só a parte, aquilo que é o profissional, a gente se acha sempre habilitado a desempenhar, quando na verdade quem nos habilita é o Senhor. É o que eu sempre falo. É Deus, né, que nos sustenta onde a gente está, onde a gente estiver. Não é, assim como nós tivemos aqui no domingo, não é na força do nosso braço. Exato. Então, vou tirar aqui porque está quente, acho que vocês estão vendo aí minha careca dando uma iluminada. Então vou tirar aqui, pessoal. Agora vai dar uma adiantada. Beleza. Bom, você já deu uma dica aí, uma deixa, né? No domingo nós tivemos o privilégio, a comunidade cristã Kairos teve o privilégio aí de ter tanto você como a sua família, a Vivi, a Lívia, a pequena Lívia, né? Foi um domingo, um presente de Deus para nós, com certeza, e nós pudermos aí apresentar a Lívia, cumprir aí um mandamento da Bíblia, da palavra. Quero que você me fale duas coisas. Eu vou tocar talvez no pessoal, eu sei que vai te emocionar, mas pode tocar. Como tem sido esse momento como pai e como foi esse domingo para vocês aí? Esse momento como pai, né? Primeiramente a gente já vinha conversando bastante. A minha esposa, ela trabalha na área de educação e geralmente nós homens, depende do homem, né? Tem homem que quer ser muito pai, mas a maioria
só quando a esposa fala, então, eu quero Exato. ser mãe. E aí a gente fala, então, tá bom, vamos pegar o bonde aí. Como ela sempre trabalhou com a educação infantil, a gente chegava em casa e queria descansar. Então, foi por bastante tempo isso, e o desejo se aflorou de ser pai depois que eu tive o prazer de segurar meu sobrinho no colo, né? Minha esposa também, e aí a gente teve mais contato assim, de perto com criança. Eu dificilmente segurava crianças pequenas, meus primos, ninguém, né? Então, depois que eu tive mais contato, eu falei, amor, e aí? 34, você 35, agora ou a gente só vai ficar com o cachorro? E a gente queria fazer tudo certinho também, né? Eu tenho essa mania, assim, não sei se é boa, não sei se é ruim, de pensar muito antes de fazer alguma coisa. E colocar isso também para Deus, mas a gente pensou bastante, tinha muitas contas, e a gente falou, não, vamos colocando em dia as coisas para depois, um projeto, uma né? estabilidade, exato, você consegue ter. Mas o start inicial foi esse meu sobrinho Vitor, que se estiver assistindo, te amo você, Vitão. Você viu aqui do domingo, ele fica no meu pé e a gente é muito parceiro. E isso se aflorou de uma coisa muito especial. Nós tínhamos programado uma viagem para Disney, então a gente foi lá, tirou o passaporte, a gente tirou o visto e, amor, para de tomar o remédio, vamos viajar. Esse neném vai ser feito lá na Disney. Vai ser internacional. Paramos de tomar o remédio, 2 meses depois a Luísa estava grávida. Glória! E aí remodelamos toda a viagem. E nesse processo foi um processo muito bem, a gravidez da minha esposa, ela foi maravilhosa, assim, né? Tem sido uma mãe excepcional. Eu tô lá só na retaguarda, porque quem realmente tem todos os cuidados com a Lívia é a minha esposa, e eu sou o cara do banho, né? Então eu aprendi a dar banho lá mesmo no hospital, quando a Vivi estava com dor, até trocar fralda, eu nunca tinha feito isso. E eu falei, não, é minha, eu tenho que fazer. Exato. Se eu não fizer aqui no hospital que tem gente assistindo tudo isso, quando chegar em casa, seremos só eu e você. Nossos pais moram longe, têm seus afazeres, então a gente tem que fazer, né? E o interessante disso é que minha família, meu pai, meu irmão, minha mãe, minha irmã, do lado da minha esposa também, ajudou bastante, porque um dia antes do nascimento da Lívia, eu já tinha completado 12 dias já internado com a perna aí dela. Eu lembro. Foi tenso, muito tenso. E quem terminou de montar o quarto foi o meu pai, né? Meu irmão ajudou, enfim, conseguimos montar tudo a tempo. A Lívia veio com saúde, graças a mais saúde que o pai. E já respondendo a segunda pergunta, que é como foi a apresentação dela, a gente sempre queria fazer essa apresentação, mas a Vivi estava em casa de resguardo aí desde novembro, né? Veio a pandemia e tudo mais e não conseguimos fazer a apresentação no 3º, 4º mês. Até o vestido que ela estava apresentada foi apresentada. Se demorasse mais um mês não ia servir. Mas foi bênção, foi um momento ímpar assim. E eu só tenho que agradecer. Foi muito gostoso, né? Umas 2, 3 semanas antes a gente já falou, já que vamos levar ela no âmbito da igreja, vamos levar ela na igreja também para ver como é que ela se habitua, porque ela só está conhecendo os avós, né? Aquilo que eu falei, eu trabalho hoje por misericórdia e graça do Senhor em casa, então a gente não está saindo para muitos lugares, então ela só conhece ali tios, avós, não conhece todo mundo, e a gente ficou com medo dela estranhar, mas filha de Kleber e Viviane, não tem como. Já queria cantar já, irmão, queria pegar o microfone, queria dar glória. E ela tem ensinado, uma coisa que eu gosto bastante é de planejar e tal, e ela tem me ensinado a
Viva o presente. Desplanejar tudo. Para de planejar um pouquinho. Viva o presente. Então é isso que está sendo muito gostoso. Acompanhando os primeiros passos, as primeiras falas. Agora ela só quer ficar em pé e tá uma benção. Eita, isso é bom demais. Literalmente a base familiar, né? Você falando é possível ver, né? Os filhos, os pais, esse trabalho com os filhos, né? E eu sei muito bem, conheço de perto, uma vez que é meio distante, mas conheço bem a família, sim. Né? Sei o quanto o pastor Antônio é tão próximo, né? E a irmã Elza tão próximos. Então, eu queria que você me falasse um pouco qual foi a influência deles neste momento. Assim, a influência deles em toda a minha família é total, né? Então, eu, como todos sabem, eu fui um rapaz muito namorador, né? E o Jonas está até aqui dando risada. Eu fui bastante namorador e a pessoa que nós nos escolhemos casar tinha todas as afinidades que eu, né? Foi criada praticamente da mesma maneira que eu fui criado na igreja. É aquilo que eu falei, se é que existe esse termo de berço evangélico, nós viemos desse tipo, né? Eu, por um momento na minha adolescência, querendo conhecer outras coisas, eu estava na igreja, mas estava só de corpo presente, porque o pensamento era sempre lá fora. Então, as pessoas que nascem nesse berço evangélico, uma hora ou outra acontece isso, acontece. E os meus pais, eu dou graças a Deus e misericórdia que soube lidar com isso, né? Tanto comigo, quanto com o meu irmão, quanto com a minha mãe, né? Às vezes eu queria ficar em casa assim, jogando meu videogame, na minha época era um Atarizinho, né? Porque nem não era agora uns PlayStation da vida, mas o meu pai sempre tomou as rédeas como pai, como patriarca, e falou assim, não, agora não é a hora para você fazer isso. Né, assim como diz lá em Eclesiastes, há tempo sobre todas as coisas. O meu pai soube administrar esse tempo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então, dou graças a ele, assim como também aconteceu com minha esposa, meu sogro e minha sogra soube administrar até muito mais a minha sogra, né? Ruth, te amo, viu? Eu sempre falo para ela que eu não sei se eu escolhi a mulher certa, mas a sogra tá maravilha, maravilha, né? E a minha sogra foi uma grande mulher de Deus, porque teve uma época da vida dela que meu sogro saiu da igreja e ficou fora por mais de 10 anos. Olha. E ela sempre levava o meu cunhado e minha esposa para a igreja e orando e buscando até que o meu sogro voltou de novo aos caminhos. Então, essa influência na minha vida é muito grande, Então, eu não sou, né, os meus primos sabem muito bem disso, eu não sou aquele primo de estar presente junto com todos ali, né, mas a minha família em si, que é pai, mãe, irmãos e os meus próximos, eu sou muito chegado, né, gostaria de estar mais presente na família, nos parentes como um todo, mas esse núcleo de família com pais e irmãos é muito forte na minha vida. Então, quando a gente saía daqui, da Kairos, por exemplo, saímos daqui, eu falei, pai, mãe, vocês vão subir lá? Não, passa em casa, vamos tomar um café, vamos se ver. Então, eu gosto disso, eu gosto de estar com os meus. Top. Bom, a gente te conhecendo, a gente sabe que existe em você uma influência do seu pai que é muito forte em um determinado campo. Né? O careca já tá brilhando. Mas sabe o que foi o problema? A Fernanda que tá aí nos bastidores, teve uma vez que eu vim fazer, aí ela passou pó de... como era, Fernanda? Fala aí. Pó compacto. Pó de arroz. Pó de arroz, não vem esse papo de pó compacto, fica pior ainda. Pó de arroz, passou pó de arroz na minha careca, porque não brilhava, não ficava brilhando. Acabaram comigo, né? A Nilza acabou comigo, cara. Acabou comigo. Aí eu falei, também não vou passar mais esse negócio. Aí a careca brilha mesmo. A careca brilha mesmo. Eu sei que ele teve uma influência muito forte em um departamento hoje que é o seu ministério hoje dentro da igreja.
ou pelo menos um dos, uma das coisas que Deus habilitou em você, que hoje edifica as nossas vidas, que é o louvor, né? Você mesmo disse que é ministro de louvor, o pastor José Antônio foi ministro de louvor e ainda na minha visão, a vida toda. Ministro de louvor, fala um pouquinho pra gente como isso impactou a sua vida. Falo sim. Assim como você disse, eu e os meus irmãos, nós aprendemos a cantar por praticamente osmose, né? Foi enxertado ali dentro. Então, meu pai sempre foi regente de coral, meu pai sempre foi regente de banda, né? Meu pai toca todos os instrumentos de sopro com bispo, né? Então, isso sempre foi muito forte em casa. Então, por exemplo, chegava a época de cantata, meu pai já começava a olhar os hinos da cantata em julho, para chegar em dezembro, tá todo mundo cantando. E a gente até brinca, eu e o Guga e a Clélia, fala assim, não, ainda de cantata não, pelo amor de Deus. Porque a gente vivenciava isso, né? Então, a música na nossa vida começou muito cedo, né? Então, e a igreja nos proporciona isso. Então, isso é muito bom, até para quem está começando, né? A gente vê até no mundo aí, muitos dos cantores hoje seculares tiveram uma base na igreja evangélica, que a igreja evangélica é muito forte nisso do louvor. E eu tento agora, né, conhecendo o que é o louvor, se a gente pegar as passagens bíblicas, né, onde o louvor traz a presença de Deus, né, onde os tocadores iam na frente da arca chamando a presença de Deus, e quando a gente começa a entender isso, é um peso muito grande. É um peso muito grande. A responsabilidade é muito exato. grande. E aí, eu já fiz isso levianamente. E aí você para pensar assim e fala, meu Deus, o porquê que eu já fiz tais coisas, né, levianamente. Mas quando você começa a ver isso e a ter uma outra conotação, você fala, meu Deus, eu posso ser usado ainda mais por você se eu me dedicar, né? Uma coisa que eu tenho é um projeto meu, que é uma aula de canto, realmente, porque todo mundo sabe que eu gosto de cantar, né? Mas às vezes você canta 2, 3 louvores, sua garganta já não aguenta mais, você já cansa, e esse é um dos meus projetos pessoais, de fazer uma aula de canto, um canto mais voltado para um black gospel, que é um dos gêneros que eu gosto muito, mas isso tem sido bênção na minha vida, né? Eu acho que toda vez que a gente se dispõe a fazer algo para Deus, Deus nunca fica devendo para ninguém. Para ninguém, exato. Deus nunca deve para ninguém. Então, você coloca em Deus e Ele te supre todas as suas áreas. E isso sempre aconteceu comigo. E o louvor e a adoração comigo é muito bom, é muito especial. E tem até um fato interessante, teve uma vez que eu já compartilhei com jovens, no qual eu fazia parte, até com a minha esposa, e isso é tão forte nas nossas vidas que teve uma vez que eu estava voltando do trabalho, eu comecei a trocar de rádio ali dentro do carro, e estava rolando uma música secular normal, e eu comecei a ouvir essa música, e o Espírito Santo falou para mim assim, ouça com detalhe e com atenção. E eu ouvia aquelas músicas e falava de eu vou beber e não sei o que lá. E isso vai tomando uma conta do seu coração de uma tal maneira que quando eu cheguei em casa e a música falava de traição, falava de todas as coisas que a gente já ouve. Sim. Quando eu cheguei em casa, eu estava tão pilhado que eu comecei praticamente a discutir com a minha esposa. Olha aí. Comecei a discutir e falar, e aí o Espírito Santo falou, olha o que acontece. Entendeu? Você entende o que acontece? Então, eu gosto também de ouvir outras músicas, sim, não só do meio gospel, mas onde é que está o seu coração? O seu coração, exatamente. Onde é que está o seu coração? Né? Então, se você começa a ouvir muito esses tipos de louvores e você fala, opa, peraí, por que eu estou ouvindo isso? Por que eu estou... E aí você vai deixando as coisas de lado de Deus, e aí de uma hora para outra, enfim, você vai estar fora dos caminhos. E isso mostra
o quão importante, ó, nós estamos tomando café hoje aqui, viu? Hoje é café. Ó, Deixa eu até pegar um pouquinho mais aqui. meu Deus do céu. Aí sim. É por excelência, viu? Não, eu recebi uma mensagem, olha que coisa chique, que top. Recebi uma mensagem perguntando o que eu queria tomar. Eu falei assim, será que eu peço um chocolate quente, Jonas? Ó, se tivesse pedido, fala, Jonas, eu faço um que é nada, né? Tivesse pedido, Aí, tá ó. vendo? Oh, meu Eu Deus. falei, só faz um cafezinho. Esse aqui não tem como. Essa é a minha marca registrada, um cafezinho. Isso fica como dica, Clebão, para que a gente entenda o peso da responsabilidade de um levita, porque mesmo aquela música que você ouviu que é circular, ela já pode causar tanto impacto para a gente poder entender que quando a gente tem a oportunidade de poder levar esta mensagem através do louvor, o impacto que isso pode causar Exatamente. na vida de alguém, né? Foi isso que o Espírito Santo quis causar em mim. Falou assim, ó, tá vendo? Olha o que essas pessoas começam a ouvir isso e olha o impacto que causa. Exato. E agora imagina eu te usando A minha o quanto, palavra, o quanto você pode ser mais usado e mais profundo. Exato. Então, para a gente sempre procurar fazer o melhor, né? Sim. A gente brinca aqui na Kairos que tem os foguetão da NASA, mas não é isso, é porque a galera quando pega para fazer alguma coisa, ela faz com o máximo de excelência possível, porque não adianta eu tentar fazer o seu, porque aí eu tento fazer o seu, não faço ele bem feito, não termino de fazer o meu, ou seja, nada acontece. Agora, quando cada um de nós decide fazer aquilo que a gente é chamado, vocacionado, com o máximo de excelência possível, com certeza. Com certeza. Nós vamos. Eu sempre brinco com o pessoal que eu coordeno no trabalho que assim, zagueiro é zagueiro, atacante é atacante. Exato. E esse é o time que vai correr. Exatamente. Não tenta fazer o trabalho do outro porque você vai conseguir fazer, você vai conseguir fazer. Mas é aquilo que você falou, você não vai ter toda a excelência que se você fizer a sua posição, você vai conseguir tocar. Bom, e eu já ouvi o homem cantando, né? Imagina. Dispensa comentários, irmãos. Abre a boca, o Espírito Santo sai dando flechada em todo mundo. É poder demais, é bom demais. Imagina. Eu vou abrir para as perguntas de fora e a gente vai mesclando com algumas Fechou. perguntas nossas aí, tá bom? A Clélia disse que são 2 carecas abençoados. Careca vira referência, cara. Tô falando. É sua irmã. Depois você resolve com ela. Careca, o quê? Isso aqui é novo corte. Isso aqui é qualidade. Eu não posso ter o direito de cortar o cabelo desse jeito? Meu cabelo cresce, eu tenho cabelo, só que eu gosto de usar assim. Ó, estratégia. Chegou a pergunta do Instagram também? Pera aí que eu já pego. Deixa eu fazer uma da Ângela aqui, que a Ângela já fez uma aqui já faz um tempo. Já até sumiu aqui. Gente do céu, quanto comentário. Meu Deus, aqui ó. Kleber, conte-nos um momento difícil que você passou, que marcou sua vida, onde você viveu literalmente o agir de Deus. Eu sempre falo disso. Eu tenho uma oração, né? Que eu falo que foi uma oração dos R$5. Quando eu estava no meu primeiro trabalho, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Então aprendi bastante ali. Chegou um momento que eu fui demitido. E esse foi um momento desafiador, né? Você é novo, 15 para 16 anos, conhecendo ainda o mercado de trabalho. Eu fui demitido, aí você recebe todos aqueles que você tem que receber. Isso, o dinheiro foi acabando e tudo mais. Eu tinha R$5 e na época eu tinha cabelo. Na época eu tinha cabelo. E foi a oração que eu acho que eu fiz a maior entrega e fui mais sincero com o Senhor. Por isso que eu chamo a oração dos R$5. Eu tinha R$5 para cortar o cabelo. Olha aí. Na época era R$5, 5 cortes de cabelo. Então eu tinha R$5 e eu olhei ao Senhor e falei, Senhor, Tu conheces o meu desejo, o meu propósito e até ajudar também a minha família, né? Porque no nosso trabalho a gente sempre também ajudou nas contas de casa, então isso não é demérito para ninguém, né? A gente sempre ajudou
pagando uma conta de água, de luz, telefone ou algo do tipo que a mãe e o pai estivessem precisando, a gente estava ali para apoiar. E eu falei, Deus, eu preciso ajudar em casa. Eu só tenho R$5 e eu preciso disso. Eu cortei o cabelo um dia, no outro dia o telefone tocou. Olha aí. E era uma entrevista de emprego, fiz a entrevista na minha área mesmo e de lá para cá, graças a Deus, assim, o Senhor vem suprindo. Mas foi uma oração tão sincera, Uma entrega, literalmente. Entrega assim, objetiva, porque às vezes a gente entra na presença de Deus. Vixe, eu vou dar agora, hein? Vai falar. Meu Deus, sem nenhum propósito. Eu entro aqui por entrar, eu venho porque é legal, é a igreja do Dudu, eu sou amigo do Dudu, eu tô aqui, eu gosto de todo mundo, mas esse não é o real sentido de eu entrar na igreja, de eu falar de Deus, de eu falar de Jesus. Não, é a sua entrega, a sua adoração. E essa foi a primeira vez que eu tive ver assim a mão de Deus agir ao meu favor. Sempre via agindo na vida dos meus pais, mas a gente às vezes tem que passar as nossas próprias lutas e dificuldades, né, para ver o agir de Deus. E esse foi o primeiro assim que foi, eu olhei assim e falei, meu Deus, quando a gente se entrega realmente e é sincero com o Senhor devolve pra gente. Essa foi muito bom, bom mesmo. Já questionou a Deus em algum momento? Eu já questionei, assim. Já falou pra Deus, olha, Senhor, mas por que com ele sim, comigo não? Sei lá, já fez algum tipo de questionamento? Já, assim, provavelmente, eu acho que todos nós que somos cristãos, assim, já passamos por isso, né? A gente começa a ver A e B prosperar, ou algo do tipo, isso não vou dizer assim, colocar Deus na parede, mas você se questiona primeiramente por que não está acontecendo isso com você. E sim, eu já orei perguntando por que estava passando aquilo, né? O porquê de tudo isso está acontecendo. E a maioria das vezes eu não obtive a resposta. Se não foi a resposta dada, né? A gente sabe que o silêncio do Senhor também é uma resposta, mas não aquela resposta que eu queria, ele vai descer aqui, vai chegar no irmão no domingo, já vai vir no sapatinho girando aqui e falar comigo. Não é isso. Mas depois dessas primeiras que você vai se perguntando, você começa a entender que às vezes uma palavra que o irmão fala, um louvor que é cantado, e naquele louvor tem uma frase em si que vai lá e fala aquilo que você está precisando. E aí às vezes não é só chegar e entregar uma revelação para você. Se você estiver ouvindo, como a gente fala aí no jargão nosso, se você estiver na fiação, você vai conseguir entender o que Deus está querendo falar com você. Então, já me perguntei, eu acho que todo mundo já se perguntou. Já questionou, né? Exatamente, mas o que eu aprendi nessa caminhada ok, isso aconteceu, para que isso está acontecendo comigo, né? Não mais o porquê, para que isso está acontecendo, e a entender esse propósito de Deus, né? Teve uma vez, isso quando aconteceu comigo, de eu trocar, que eu fui demitido dessa empresa logo com uns 15, 16 anos, um irmão falou para mim assim, olha, o que está acontecendo agora com você não vai entender, você só vai entender isso depois. E eu percebi isso, eu vi Deus agindo poderosamente, né, em tudo isso que aconteceu. Mas é isso. A Ruth, conhece a Ruth? Ai meu Deus, ganhei esse. Esse meu genro é um filho. Ela mandou pra ti aí. Te amo, sogra. Beijão. Te amo, amor. Também, né? Tá ele, senão ela foi chegar em casa. Deus o abençoa tanto porque ele tem um coração muito grande. É o que ela está dizendo aí pra ti aí. É um presente aí pra ti. Com certeza, a gente tem se ajudado bastante nesse tempo que aconteceu aí, todos conhecem a nossa história, que a pandemia aconteceu, né, na minha família, principalmente com ela. Eu
estou ali nos bastidores, né? E é algo terrível, mas o Senhor tem nos sustentado, né? Por exemplo, nós viemos aqui fazer a apresentação da Lívia, e foi um dos momentos assim que minha esposa também sentiu, falando, nossa, meu pai adoraria estar aqui fazendo também essa apresentação. Mas o Senhor tem dado graça, o Senhor tem nos sustentado, né? Hoje nós tivemos uma notícia muito boa, né? Até compartilhei aqui nos bastidores antes de começar aqui. A aposentadoria da minha sogra saiu em nome de Jesus, né? Nós oramos aqui na Kairos, né? Saindo aqui desse estúdio, nós oramos no domingo pedindo graça, pedindo misericórdia para que o Senhor abrisse e assinasse tudo isso. E hoje, terça-feira, meus queridos, saiu. Meu Deus! Terça-feira saiu a aposentadoria. Eita glória! E é só ele, nós temos a agradecer demais. É grande, poderoso demais. Irmãos, eu vou pegar uma pergunta aqui na mão do Jonas, vou me levantar aqui para fazer a pergunta. Essa pergunta veio de onde, Jonas? Essa pergunta veio do Pesca na Veia, resumindo. Pesca na Veia? Elton! Elton. São duas, aí ele como se respondesse só pra uma. Tá bom, beleza, que acho que deve ser mesmo. Na verdade, vieram duas perguntas aqui. Uma é do Pesca na Veia, do Elton, outra é do Sidney. Deus abençoe, Sidney. Mas as duas são praticamente iguais, então eu acredito que uma resposta vai servir para as duas perguntas. Eu vou até ler as duas perguntas, aí dá para... Tá bom? Kleber, qual tem sido a maior dificuldade em trabalhar com os jovens hoje? Essa foi a do Elton. E a do Sidney? Qual foi o seu maior desafio com os jovens? Sim. Só para que você entenda aí na tua casa, já era o próximo tema que eu ia abordar já, para que você entenda, Clebão foi por muito tempo líder de jovens, líder dos jovens aí. Então agora ele vai falar um pouquinho para nós aqui sobre esses desafios, sobre aquilo que foi bom, sobre aquilo que não foi bom. Fala aí um pouquinho para nós aí quais os desafios com os jovens aí. Vou devolver aqui, pessoal. Tranquilo. Hoje em dia, na minha visão, o maior desafio com os jovens que nós temos é o como eu consigo dizer para os jovens que ainda não tiveram experiências com Deus, que é muito melhor estar na casa do Senhor, estar com Deus, buscar a presença dele, do que estar aí fora, fazendo outras coisas. Então isso é a maior dificuldade, né? Porque assim, eu já passei por isso, né? E na minha época, tinha internet sim, mas era internet de escada, né? Hoje em dia, qualquer coisa que eu fale, que o Du fala, que um pastor fala, eu consigo consultar isso e saber se isso está coerente, se isso não está coerente, se isso é somente uma vontade ou desejo daquele líder, se isso está pautado na Bíblia, se isso não está. Então, ao mesmo tempo que você tem muita informação, você também tem muita desinformação. Então, isso é o ônus e o bônus dessa globalização que nós vivemos hoje. Então, o maior desafio nosso, né, até eu como pai também, é como eu educar e trazer aí o meu filho, o meu adolescente, para que ele goste de estar na presença de Deus. Ele goste, né, ele queira viver isso. Só que assim, uma coisa que eu aprendi eu e você, nós somos seres que aprenderam por repetição. Então, se eu tenho o exemplo da minha casa, se eu tive um exemplo desde pequeno, aquilo vai se tornar uma repetição, depois eu vou entender o quão gostoso é. Agora, se eu não tive essa base, ou se essa base em algum momento da minha vida foi quebrada, aí se torna um pouco complicado. Um desafio, né? Por exemplo, eu quero que minha filha ouça mais músicas evangélicas, músicas que exaltem ao nome santo do Senhor,
e não ouçam essas porcarias que nós temos hoje, funk e tudo mais. Mas o quão tem sido o louvor forte dentro da sua casa? Né? Será Qual que você referência você tem? será que você só louva de domingo, de sábado, no Exatamente. dia de ir para a igreja? Ou você vem já fazendo o seu culto, né? Eita, meu Deus. Dentro de casa? Tem isso também. Então, essa é a dificuldade que a gente tem hoje, de eu entrar e falar, jovem, é gostoso. Você não vai conseguir entender agora o quão gostoso é, mas daqui 5, 6 dias, meses, não, pode ser anos. Né? Se a gente pegar a Bíblia assim, poucas vezes quando alguém orou assim, Deus desceu e respondeu na hora. Na hora. Não, a gente vê que tem pessoas que passaram 12 anos, igual a mulher de fluxo de sangue, para receber uma bênção. Exatamente. Mas ela estava ali na fila, ela estava ali Tava buscando, esperando, ela estava ali esperando. Exato. Então, na minha visão, esse é o maior desafio. Por quê? Depois que eu, como jovem, até como uma criança, entendi que isso é gostoso, que isso é bom, eu vou querer fazer mais. Da mesma maneira que se eu entender que é gostoso ficar lá fora e não louvar a Deus, eu vou querer fazer mais. Exatamente. Esse é, na minha visão, tá? É o maior desafio que nós temos hoje, como os cristãos, como os evangélicos, de a gente entender e falar, pessoal, é gostoso, é bom, é gratificante estar na presença do Senhor. Ter a base de dentro de casa, né? Exatamente. Porque não dá para o pai e para a mãe achar que tudo isso vai ser responsabilidade do líder. Não. Não, o líder vai. Fala com o teu líder, ele resolve. Na verdade, o pai e a mãe tem que ser o líder dentro de casa Hoje em dia, primeiro, né? porque eu passo de 2 a 3 horas com o seu filho. O restante das outras horas ele vai passar em casa. Né? Então, um jargão que eu e meu líder, nós tínhamos assim, traz para a igreja que aqui eu cuido. Exato. Né? Então, era uma época gostosa, que a gente falava, traz para a igreja que aqui eu cuido. Na volta a gente dá um jeito, eu entrego, mas pelo menos traga para dentro da igreja. Mas se você não querer e não, às vezes até forçar, desculpa falar a expressão, mas é até forçar. Porque hoje em dia, eu que sou pai, eu também vou viver isso, né? De falar assim, pessoal, desculpa, aqui é a minha voz que manda. Nós, aqui dentro de casa, desculpe a expressão, não tem democracia. Não é na base. Não é o mundo democrático, exato. né? Não tem. Então, é monocrático, às vezes. É monarquia total. Total. Né? Então é isso. Né? Então, e eu não posso jogar a responsabilidade para os outros. Eu não posso. Se a minha casa está ruim, é eu que tenho que orar, é eu que tenho que buscar. Não adianta eu pedir para o pastor orar assim, ele vai orar. Ele vai buscar pela minha vida, eu estou numa cobertura espiritual. Mas se eu não fizer, não adianta. Eu não tenho exemplo em casa, eu não vou conseguir falar para o meu filho fazer se eu não faço. Exatamente. Então, esse é o maior dilema na minha visão. Entender o jovem, o adolescente, a criança, entender que isso é gostoso, que isso é bom, que isso faz bem, né? Porque hoje em dia é difícil, é muito difícil. Depois desses anos todos nessa linha de frente com os jovens, você se vê como inspiração para os jovens? Assim, eu acho, eu gosto de falar na minha visão, não eu acho. Eu tenho um amigo que ele falou assim, eu acho deveria ser só usado um verbo para se você perdeu alguma coisa. Achei. Eu achei. Então, em vez de achar, é na minha opinião. Na minha opinião, assim, sim, eu sou uma inspiração. Assim como qualquer líder, qualquer pessoa que está na frente de algum trabalho é inspiração. Hoje, minimamente, eu sou inspiração para minha filhinha. Ela me vê, ela dá o braço e eu sou inspiração para ela. Então, cada um que está no seu propósito é inspiração para alguém. Né? Pode ser que alguém olhe e fale assim, nossa, eu quero ser igual o Kleber. Eu quero ter, às vezes, sim. Às vezes a inspiração é no ter. Exato. E não no ser. Às vezes, eu quero ter aquilo que o Kleber tem, eu quero, por mais que tá levando para o lado errado da coisa, sim. que você primeiro tem que
priorizar o ser e não o ser ter. para ter, né? Mas, infelizmente, hoje em dia, isso está muito deturbado. Mas sim, com certeza, né? As pessoas nos veem como um ponto focal e eu quero ser isso também. Então, esse é um peso e é uma responsabilidade nossa. E a transformação vem primeiro na gente. Exatamente, né? é um peso e uma responsabilidade nossa, porque assim, se eu estou levando o nome de Jesus, eu tenho que cada vez mais aqui na terra me parecer com Ele. Com ele. E eu até falei para minha esposa, falo para os meus familiares que de algumas atitudes que eu tive anteriormente, tem alguns amigos que eu não consigo nem evangelizar. Porque o cara fala assim, pô, mas você? Como assim? Entendeu? Difícil. E ele não anda mais comigo, não vê a transformação que eu tive. E ele fala, não, mas... Só lembra daquele, Só lembra só daquele. tem aquela lembrança. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se eu sou um ministro de louvor, se eu sou... Desculpa, nós temos que tomar cuidado sim. Né? Não ficar fazendo as coisas no oculto e no escondido, não. Ser verdadeiro. Né? Aquilo que você é aqui dentro da igreja, você tem que ser lá fora e é isso. Alguns amigos até falam, cara, me fala aí onde é que é a sua igreja, porque, cara, você é tão espontâneo, não sei o quê, e eu vejo tantas pessoas que aqui no trabalho é uma coisa, na igreja é outra, no outro lugar é outra. Eu falo assim, cara, a minha visão é essa, eu preciso ser a mesma pessoa que eu sou aqui em qualquer lugar. Qualquer outro lugar. Não tem como. Mesmo. Exatamente. Senão você perde a referência. Com certeza. Quem é você mesmo? Exato. Não tem como. Nessa caminhada, eu sei que tiveram pessoas aí que foram seus braços direitos. Você também foi braço direito deles, né? Opa, Rafinha, se estiver assistindo, tá tão bom aqui a conversa que eu até larguei o celular aqui, irmãos. Daqui a pouco eu volto, calma. Daqui a pouco eu faço as perguntas, não esquenta não. Mas eu tive o Rafinha aqui comigo, na roda de conversa. Fiz umas Perguntas para ele. Se ele estiver assistindo, Deus abençoe, um abraço do gordinho aqui. Qual a importância de ter pessoas? Porque a gente entende hoje, o lema da roda de conversa é que juntos somos mais fortes. Sim. Então, qual a importância de ter pessoas, né? Aquilo que a gente conversou, né? Zagueiro é zagueiro, atacante é atacante. Sim. Então, todos nós não vivemos isoladamente. Né? A gente pode até ver o que está acontecendo no mundo agora com a pandemia. Alguns serviços são essenciais, outros não são, e aí a gente vê aqui, você passa aqui, lá de Guarulhos até aqui, tantos comércios fechados e tal, porque um depende do outro. Exato. Né? Eu tive os meus líderes, que é o Rafa e a Keila, né? Mais conhecida como Maninha, amo vocês, né? Eles falam que não, vocês que são os líderes, né? Nossos, por isso que eu falei. Exato. Né? Então, o que a gente sempre prezou junto com eles é a conversa, né? Então, todas as decisões que nós tomávamos com o nosso grupo do Impacto das Jovens, nós sentávamos antes, né? Geralmente era lá na padaria, lá perto lá em Guarulhos, a gente tomar um caldo, conhecer e sentar. A gente gosta, né, dessa coisa de comer. De comer. De o tamanho aqui da pessoa. Então, a gente sempre... a comunicação tem que ser fluida, clara e objetiva. É o que eu sempre falava com eles e eles também pra gente. Para que a diretriz que foi passada, eu consiga entender, né? E até algumas coisas que eu faço, né? Às vezes eu preciso tomar alguma decisão e mandar alguma coisa para a pessoa no WhatsApp, eu escrevo o texto, eu não sou um cara de escrever carinhas e emojis, aquelas coisas, não, eu escrevo um texto, o básico, e aí depois eu falo aquele mesmo texto no áudio para que a pessoa que está recebendo aquela comunicação não entenda da maneira que ela acha que está entendendo. Porque às vezes a pessoa está num momento dela de estresse, correria, olha uma mensagem e fala assim, nossa, olha do jeito que ele me escreveu. Exato. Né? Então, as pessoas em si, elas são focos, são importantes. Eu preciso ter pessoas que me apoiem. Eu preciso ter pessoas do meu lado. Jesus tinha.
Exato. Né? Então, ele tinha 3 que eram ali, estavam juntinhos, um que ele conseguia, né, que deitava no seu peito, mas ele tinha também 12 discípulos, ele tinha também, não só esses 12, mas tinham muito mais, né, pregadores que levavam o nome de Jesus. Então, a gente tem que ter pessoas com quem a gente possa confiar, que a gente possa até mesmo se abrir, E assim, às vezes as pessoas entendem muito mal, errado, né? Aquela passagem que fala maldito o homem que confia no homem. Né? Porque essa passagem ela não está querendo que você seja autossuficiente. Nós não somos. Nós não somos. Não é isso. Né? Sim, eu posso confiar em você, mas eu sei também que eu posso me decepcionar com você. Então a gente tem que ser maduro e adultos nesse tipo de entender, para entender isso. Né? Eu tenho que saber disso, mas o único que não vai me decepcionar é Jesus. Exato. Né? A palavra nos ensina que ele é o amigo mais certo, né? Nas horas incertas também. Então, eu preciso ter pessoas ao meu lado com que eu consiga falar, que eu consiga confiar. Da minha infância, quando eu cresci, meu irmão tem diferença de 3 anos comigo. Então, eu não era uma pessoa que tinha muitos amigos, porque eu sempre tinha meu irmão. Tudo que eu fazia era com meu irmão. Então, nós jogávamos bola junto, nós brigávamos juntos, jogava Mortal Kombat junto e Street Fighter lá junto. Ele falou assim, não joga poder. Eu jogava, ele jogava. Às vezes a gente jogava o controle no chão e ia pra porrada, mas a gente depois estava bem. Era o Street Fighter alto. Exato. Então, eu não era uma pessoa de ter muitos amigos, mas aqueles que eu tenho, né, eu consigo ligar, se eu ligar e falar, o cara vai me atender, porque eu sou um tanto quanto desconfiado. Essa é a minha pessoa. Essa é a definição. Exato, né? Eu sou um tanto quanto desconfiado, né? Os meus 2 irmãos, a Clélia e o Guga, já são mais abertos, assim. E o pessoal ainda fala, nossa, se você é o mais fechado, imagina esses outros dois. Eu falei, é verdade, vocês não têm noção. Mas é isso, a gente precisa ter pessoas, nós não somos autossuficientes. Exato. Deus, né, olhando lá no jardim, falou assim, opa, esse camarada aí só está dando nome para animais, não sei o quê, eu preciso que ele tenha um ajudador, uma companheira. Então, se desde lá da criação já se tinha esse entendimento, nós precisamos ter, nós não somos autossuficientes. Porque senão, voltando para o ministério, ele não é gostoso, ele vira um fardo. E isso tem sido erro de muitas lideranças. Exato. Né? Acharem que é possível caminhar e determinar e definir tudo, quando na verdade é um todo, né? Sim. É um todo que faz o resultado, não é só o goleiro, não é só... Exatamente. Tem um hino que a gente canta muito das antigas, né, que diz: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Então, nós somos um corpo onde Cristo é a cabeça. Exato. Mas a gente precisa ser corpo. E às vezes você fala, não, aquilo ali é só um braço. Aquilo ali é só um braço, aquilo ali é só uma perna. Não, mas você não vai conseguir caminhar. Você é aquela perna ali, você vai ficar com essa da vida, meu. Então, hoje em dia até as empresas sabem disso, que o maior capital intelectual, o maior capital que eles têm lá é o intelecto, são as pessoas. É o ser humano. Se eu não apostar na pessoa, né, antigamente o pessoal falava, para que eu vou dar treinamento? Porque nesse treinamento ele pode colocar no currículo, ele pode sair daqui. É uma aposta que você está fazendo. Mas se você tratar bem o seu funcionário, ele vai permanecer. Na bolsa, quando você investe, você não sabe se vai dar certo, se vai errado. Você pode ganhar muito, mas pode perder muito. Exatamente. Mas você vai deixar de investir só por causa disso. Isso. Então, eu sou grato a Deus pelo time que a gente tinha ali. Né? Então, a gente conseguiu fazer no Impacta Jovens, eu até falei isso para o Rafa. Rafa, a gente conseguiu fazer um sítio junto com jovens assim,
de excelente qualidade, né? E somente os jovens. Nós fomos tacados várias pedras porque nós não levamos A, B, C ou D, mas, gente, a gente sempre prezou quem estava com a gente ali, junto, né? Porque é fácil eu vir aqui na roda de conversa hoje, sentar como convidado, mas até chegar aqui, colocar essa placa, né? Quem me ajudou a montar esse set, e isso, a gente sempre prezou isso. Meu, vamos ajudar aqueles que nos ajudaram. Isso que é muito bom. Então, as pessoas em si, pra gente, tem que ser o nosso foco. Tem que ser o nosso foco. Em falando de ministério, em falando de vida pessoal, né? Tem que ser, não tem como. O Guga tá falando aqui que você é apelão. Imagina, que isso. O Michel tá perguntando o seguinte: Kleber, qual a maior dificuldade em manter a linhagem dos levitas? Né? Pois seu pai é um maestro. Então, qual é a maior dificuldade? Assim, eu acho que às vezes isso se torna até um peso, né? Porque assim, filho de pastor tem que ser pastor, filho de levita, né, Jonas? Tem que ser isso, às vezes prende e pressiona tanto a pessoa, assim, com certeza, né, antigamente, né, se a gente for ver, quem era açougueiro, aí o filho é açougueiro, quem era agricultor e tal, não, hoje em dia tem um leque de oportunidades, até dentro da casa do Senhor também isso tem, mas é um peso que às vezes, antes eu sentia como um fardo, dizer, olha, meu pai é maestro, toca qualquer instrumento e eu bato palma atrasado. Fora do tempo. Eu bato palma fora do tempo. Né? Então, isso às vezes pressiona muito as pessoas em si. A ponto de perder a vontade de exercer. Né? Sim. Meu pai toca, eu toco pra mim. Eu tenho um violãozinho lá, que às vezes eu toco para tirar um louvor e tudo mais. Mas depois que eu aprendi que assim, isso não tem que ser um fardo, isso tem que ser gostoso, né? Eu estar na presença de Deus, eu cantar, eu louvar, né? Atrair a presença de Deus, isso tem que ser gostoso. E assim, não é um peso, não tem que ser um fardo, né? Ele é pastor e você não é nada. Como assim? Né? Entendeu? Então, a palavra do Senhor fala que eles têm multiforme graça, né? Então ele tem várias maneiras de agir na nossa vida. Então, assim como nós falamos no tema anterior, um completa o outro. Exato. Né? Então, meu pai é um músico, um exímio músico, eu canto, meu irmão é baterista, né? Então, a gente ali, aquilo que eu falei, eu também preciso me adaptar. Com certeza. Um dos meus projetos é continuar fazendo uma aula de canto. Quem sabe também, meu irmão quer fazer aí, tocar no teclado. Então, isso você tem que suscitar. Né? Um dos ministros, né? Um dos dons que eu tenho exercido é o dom da palavra. Mas uma coisa que eu sempre brinco com o Rafa, né? Deus não vai descer no meio do culto e colocar na sua cabeça que você tem que falar, você tem que estudar mesmo. Você tem que estudar, você tem que ler a palavra, você tem que entender, ver o contexto, né? O que é sempre falado aqui na Kairos, né? Você tem que entender todo o contexto para você falar, opa, olha, esses dias eu recebi uma palavra assim, do culto que eu fui, quando Jesus, né, vai lá curar a filha de Jairo, né? E uma ilustração assim que o pastor deu, né? E quando Jesus fala Talita cumi, e muitas pessoas falam que tem lá até menina levante, né, e tal. E foi uma coisa tão nova assim para mim que ele falou assim, olha, Jesus falou aquilo e isso quer dizer em aramaico, né? A palavra que ele falou, que somente o príncipe lá entendeu. Os três, Pedro, Tiago e João, a mãe da menina não entendeu. E aí, Deus, por isso que o pregador até falou assim, por isso que quando a gente entra na igreja, fala assim, nossa, aquele louvor falou comigo, aquilo lá falou comigo, sim, porque Deus, ele sabe uma maneira de tratar com você. A própria palavra fala que ela se renova. Exato, então é muito bom.
É muito bom. Então não tem que ser um fardo eu estar na igreja, não tem que ser um fardo eu ser filho de pastor, eu ser filho de um regente de coral. Isso na minha época eu usava até a meu favor, né? Na época era meu pai, nossa, isso era um status na época, né? Agora dá uma desviada do foco. Mas na época ele falou assim, olha, ele é o filho do regente, então eu gostava disso, que fazia um pouquinho de sucesso com as meninas. Ai, meu Deus do céu. Clebão, a Vanessa pergunta o seguinte: Kleber, porque você, além de líder, também foi um liderado durante muito tempo. Sim, certo? sim. A propósito, eu tive a oportunidade de ser o seu líder um pouquinho. Exatamente. Exatamente. Eu tive, junto com o Chicão, junto com o Daniel, tive a oportunidade de ser seu líder por muito pouco tempo, mas tive. Kleber, você se identifica mais em ser líder ou liderado? Assim, eu me identifico em ser um líder, né? Então, as minhas características e os meus posicionamentos hoje em dia para determinados assuntos, vamos dizer assim, são questões de líder. Até isso eu exerço no meu trabalho, né? Então, muitas das coisas do nosso trabalho a gente até traz para a vida ministerial, né? Então, eu ia perguntar exatamente isso. Sendo líder do trabalho, você consegue aplicar alguma coisa disso? Exato, exato. Às vezes a gente acha que é muito distante, né? O seu trabalho, a maneira que você age lá e a maneira como que a igreja ela é formada. Mas algumas coisas sim é diferente, mas outras coisas é muito parecido. Então, nesse âmbito, eu tenho mais a facilidade e vamos dizer assim, a comunicação. Tem gente que é mais introvertido, tem gente que é mais mão na massa. Sim. Então, se eu der uma tarefa, uma atividade para aquela pessoa, ela gosta de executar, né? Hoje no meu trabalho, o que eu sempre falo para o pessoal eu não quero mais colocar a mão na massa, desenvolver código. Eu gosto muito mais de explicar e dar o caminho das pedras para que as pessoas façam. Então, os líderes em si têm que ser isso também. Exato. Hoje em dia, né? Eu preciso formar pessoas, né? Então, eu sim, no meu ministério, eu tenho uma maior facilidade de tomar a frente e ser líder em algum tipo de área específica. Não que se eu for um líder errado, eu vou falar, eu vou ser do time do contra. Exato, eu vou ser da esquerda, né? E falar, não é desse jeito, não é. Da oposição, né? Exato, eu sou da oposição. Você é da oposição, não. Mas eu tenho sim essa maior facilidade, né? Isso vem de berço aí, até mesmo por conta do pai, dos irmãos, terem um posicionamento, né, mais forte, vamos dizer assim, e a gente aprender isso também, né? Então, você passa por várias fases, né? Você passa lá no coralzinho das crianças, né? Você tem o seu regente, aí você fala, opa, eu quero ser regente. Aí você passa no grupo dos jovens e tudo mais, e fala, nossa, deve ser legal, deixa eu exercer isso. Então, você só vai entender aquilo que o seu real propósito se você também praticar e exercer. Se entregar para aquilo. Exato. Né? Tem gente que gosta do status, esse é o problema, né? Tem gente que não tem o tato para coisa, mas gosta do status. Eu sou líder, então você tem que me ouvir e tal. Não, eu já fui líder em outro trabalho, eu falei, não, nesse momento eu não quero isso para mim. Eu quero ser só um executor. Exato. Então, não é demérito de ninguém, não é dizer, não, aquilo ali eu era líder, eu não sou mais. Não, cada um tem o seu momento e cada um também tem o seu propósito. Nesse âmbito, hoje em dia, eu gosto mais de liderar, de passar até um pouco da vivência que eu já tive, por mais que eu tenha apenas 35 anos, já vivemos bastante coisa dentro da igreja e até fora, né? Então a gente consegue falar aí com um pouco mais de propriedade. É rica demais essa roda de conversa, meu irmão. Você que está aí na sua casa, meu Deus, café que está abençoado pelas mãos da Neide, a Neide que fez. Obrigado, viu, filha?
Essa roda de conversa é riqueza pura, meus irmãos. Vocês que estão lá em casa aí, essa é a proposta da roda de conversa, trazer aqui para essa cadeira homens e mulheres que vão edificar a tua vida de alguma maneira, com essa riqueza que vem do céu, essa propriedade, né? Essa certeza. O Elisandro está dizendo aqui, grande Pebão. Primão, Deus abençoe. Logo, logo, mano, quero você aqui, viu, senhor Elisandro? Verdade, Por favor, verdade. logo, logo, em nome de Jesus, ele está na lista. Pode vir que olha isso aqui. Vê se não é top. Excelente. Pelo amor de Deus. Que isso. Essa aqui vai ficar com carinho guardado lá. Então é isso aí. Eu vou abrir o espaço, como a gente já tem feito aí nessas últimas edições. Eu vou abrir para vocês fazerem a última pergunta. Corre lá para fazer a sua última pergunta para o Kleber, tá bom? Então você que correr lá e fizer a última pergunta, será a pergunta que eu irei ler aqui ao vivo para o nosso convidado, tá bom? Então você corre lá, vocês têm 1 minuto contado no relógio para fazer essa pergunta para ele, e aí a partir de então nós nos despediremos aí com aquele beijo do gordo especial, que agora é essa. Dos gordos. O Rafa, o foguete da NASA, agora sempre beijo do gordo, beijo do gordo. Deixa aí. Agora que tá ficando mais coisadinho, né? Tá ficando mais famosinho nas redes sociais, né? Porque primeiro dia que pregou aqui, era só coceira na cabeça e risada. Assim. Agora, rapaz, o homem abre a boca, parece, vixe, Rapaz. misericórdia. Tem acompanhado aí, tem acompanhado. A Rosângela tá fazendo, por que não tomou o café da fazenda? A Rosângela. Café da fazenda? Rosângela. É a Rosângela ou é o Chico? Porque o Chico ele entra com o da Rosângela. Explica aí, Fácil. Explica aí. Misericórdia, agora não entendi também nada. Também não. Nossa, esse povo de Deus, viu, meu? Ó, Pepe, Guga e Rafa. A Neide, ó. Vai dedurar. Pepe, Guga e Rafa tocavam no terror em casa. É verdade? Sim, sim. Foi uma boa juventude, Clebão? Cara, foi muito top. Muito top. A gente sempre moramos aqui na Esperantinópolis, né? Então, o Rafa, junto com a sua esposa e todo o clã morava em frente, né? E a avó Zezé e o clã dela do outro lado, né? Então a família sempre foi muito unida. Eu tive uma das melhores assim fases da minha vida foi aqui, né? Então eu agradeço a Deus, né? Aquilo que eu já falei, não tive tantos amigos assim na minha infância, mas era o Rafa e o Guga para tudo. Rafa e o Guga para tudo. Então, depois que o Rafa, quem teve o primeiro carro dos 3 foi o Rafa, né? E aí ele começou a namorar com a Aline dá um tempo aí, né? Pelo amor de Deus. Começou a namorar com a Aline, né? E a gente sempre falou assim, ó, quando o primeiro cara tiver o carro, a gente vai pra praia, né? E até hoje essa praia nunca apareceu. A Aline tá falando assim, ó. Eles gostavam de assustar os irmãos quando voltavam da igreja. Eu sei desse negócio aí, viu? Vocês amarravam a cordinha. Cada um. Hoje você para pra pensar, você fala, mano, não acredito que eu fazia isso. De frente pro portão do Rafa, assim, da Neide, né, tinha uma frestinha e do outro lado da rua sempre tinha ali um carro parado, né? Era do Cássio ali, mecânico, então a gente amarrava um cinto, né, jogava embaixo do carro, deixava um barbante, um estirante ou uma linha mesmo do pipa que a gente estava jogando, e quando a gente via que estava passando alguém, a gente puxava. Mano, meu Deus do céu. Era terrível. Quantas irmãs já rolaram aquela Esperantinópolis ali então, Era bem gostoso, bem gostoso. Era É isso aí. O Rafa tá dizendo. Eita. Só mudou. Eita. Meus amados, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram conosco. Muito obrigado
muito obrigado. A gente está chegando à fase final aí dessa roda de conversa. Vou para dizer para vocês que se deixasse, Vai mais. ia longe esse bate-papo aqui, viu? Ia Eu não longe. posso ir porque é mês-versário da Lívia. 8 meses hoje. Olha aí, meu Deus do céu. Parabéns, Livinha. Deus abençoe sua vida. Então, chegando aos momentos finais, quero te agradecer mais uma vez por Valeu, ter... muito obrigado a vocês por terem me convidado. Meu Deus, foi Muito bom. bom demais ter se disponibilizado aí, atravessar a Macedônia, né, estar conosco aqui. Muito Você viu, né? obrigado. 40 e poucos Meu minutos só para Deus chegar do aqui. céu. Mas foi bênção. Eu creio que através da sua vida, pessoas foram edificadas hoje, ministérios foram edificados hoje. Amém. E eu agradeço de coração. Eu quero agradecer a vocês que tiraram aí esse tempinho para acompanhar aqui o Roda de Conversa. Fiquem com a Kairos, acompanhem nas redes sociais, dê o seu like, curta, compartilhe, não é assim que a gente fala. É isso aí. Ajuda, né? O intuito aqui não é que nós sermos influenciadores digitais e recebermos produtos e Exato. brindes para abrirmos aqui na internet. Não. A gente quer divulgar que nós somos pessoas comuns, com atividades comuns e afazeres comuns, Exato. mas quando nós estamos na presença de Deus e deixamos Ele agir na nossa vida, a gente consegue ser e ter também, né, a presença dele nas nossas vidas. A gente consegue tomar, né, a gente consegue compartilhar com as pessoas e falar: nossa, o Eduardo, ele trabalha, ele tem os mesmos afazeres, mas olha como ele é na igreja, ele é bem ativo e tal. E isso é gostoso e é bom nós expressarmos isso na internet. Se nós vermos, todas as outras religiões também fazem isso. Exato. Né? Então, nós também precisamos passar esse nosso ponto de vista, que é legal, Exato. é gostoso. Né? Todas as outras religiões, assim como eu disse, já fazem isso. Então, eu não estou fazendo nada demais, nada que infrinja o ir e vir das outras pessoas, não. Nós estamos só querendo o seu momento, Exato. um pouquinho, para você entender o que é Deus, o que é Jesus e como Ele age na minha vida e na sua vida, no nosso É cotidiano. verdade. E isso é o que a roda de conversa tem trago, tem falado com o pessoal. Então eu tenho Isso aí. acompanhado e isso é muito gostoso. Valeu, pessoal. Ai, massa demais, é louco. É bom, vou fazer três perguntinhas básicas. Você que de repente não acompanhou na íntegra esse bate-papo, depois acessa lá o @CCK Oficial, também o TV Kairos pelo YouTube, e você consegue assistir na íntegra toda essa conversa aqui que hoje foi edificante demais, tá bom? Comunidade Cristã Kairos aqui na Avenida Silvio Torres, número 55A, venha nos visitar. Terça-feira que vem a gente vai estar de volta com a roda de conversa a partir das 20 horas, fique ligado. 3 perguntinhas básicas e você me responde aí aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Família, A base de tudo. ministério, Não precisa ser um fardo. top, demais. Deus, O autor das nossas vidas. meu Deus do céu, é isso aí, meus amados. Vamos mandar um beijo do gordo junto? Vamos. Uou! Essa daqui é a Comunidade Cristã Kairos, mais uma edição da nossa roda de conversa. Eu sou o irmão Eduardo e agradeço por esse tempo que você dispensou para estar aqui conosco, ouvindo esses dois homens de Deus aqui trocando essas ideias e experiências. Você, terça-feira que vem, fique conosco, nos acompanhe através do @CCK Oficial. Um beijo aqui da Comunidade Cristã Kairos. Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. A Kairos é e vai continuar sendo um lugar de novos começos. Deus abençoe.